Bem-vindo! Neste tutorial falarei sobre duas ferramentas que não foram explanadas durante o tutorial de ferramentas Layer. A primeira ferramenta é a Follow Path, representada por esse ícone, e a segunda ferramenta Vector Shape Select. Conforme havia prometido, em decorrência da complexidade dessas duas ferramentas, deixaria para fazer o exemplo de uso dessas ferramentas num tutorial à parte. É isso que vamos fazer aqui agora. Antes de mais nada, para eu utilizar a ferramenta Follow Path, eu vou ter que criar, além da camada 1, uma nova camada na minha área de trabalho. Camada Layer ou página, como podemos chamar, elas podem ser adicionadas através aqui da caixa de camadas, Layer. Na primeira opção, New Layer, clico com o botão esquerdo e vou criar uma camada de vetor. Repare que eu criei a camada número 2, denominada Layer 2. Ambas são vetores porque têm o mesmo ícone. O que eu vou fazer agora é segurar a camada 2, que é a Layer 2, ou página 2, como pode ser chamada, com o botão esquerdo e puxá-la para baixo. É como se eu tivesse colocado a minha folha embaixo da folha 1. Vou selecionar a Layer 1, que é a folha número 1, e sobre ela farei uma forma, o desenho de uma forma. Vou usar a ferramenta Draw Shape, que pode ser acionada com a tecla A, e aqui vou escolher uma forma qualquer na parte superior. Vou escolher uma forma oval. Essa forma eu desenharei aqui nesse ponto. Repare que ela teve o preenchimento de acordo com a caixa de estilo e pode ser alterado com as ferramentas Fios. O que eu vou fazer agora é mostrar a vocês como usar a ferramenta Follow Path. Na Layer 2, que é a folha de baixo, eu vou desenhar um traçado usando a ferramenta Add Point, que pode ser acionada com a tecla A. Clico com o botão esquerdo, seguro e vou fazer uma reta e vou largar aqui. Pronto. Tenho o meu traçado aqui feito. E eu queria que vocês ficassem atentos a esse eixozinho que aparece aqui no centro da minha camada, da minha layer ou página, como vocês podem chamar. São essas setas aqui, ó, na perpendicular. Então, o que nós vimos naquele tutorial anterior sobre layer é o uso desse set origem, né, que é o centro da nossa página. Quando eu clico nas ferramentas Translate e seguro com o botão esquerdo, eu faço o deslocamento dessas layers através desse ponto de origem. Quando eu uso aqui, eu aproximo, dando uma escala maior ou não a minha folha de trabalho. Quando eu uso a ferramenta Rotate, eu rotaciono a minha página de trabalho. Quando eu clico esse botãozinho mais, eu seguro o meu centro da página e desloco ele para outro canto, sem precisar mexer com as formas. E aí, quando eu faço novamente o Rotate, eu faço a rotação, tendo o novo ponto de referência do eixo da minha página como o ponto que me permite fazer as alterações. Posso também, quando eu clico na ferramenta cruzinha, clicar com o botão esquerdo e eu vou alterando com o botão esquerdo a posição do meu eixo da camada. Bem, o que nós fizemos aqui na camada 2, como já vimos, foi um traçado com a ferramenta Add Point. Eu vou diminuí-lo aqui, vou clicar esse pontinho e vou arrastá-lo para diminuir. Tá, vamos ver então o uso da primeira ferramenta Follow Path. Quando eu clico a primeira ferramenta Follow Path aqui, Layer, com o botão esquerdo, o meu cursor se transforma num cursor em forma de uma seta com uma setinha sinuosa apontando para baixo. Isso está indicando que eu estou usando a ferramenta. Fique atento ao meu ponto de origem. Quando eu for para a camada número 1, onde eu tenho um desenho da forma, repare que a minha linha, camada 2, ela tem uma visão diferente. Na camada 1, ela tem uma outra visão da linha. E quando eu clico com o meu cursor sobre a linha, verifico o que vai acontecer com este ponto de origem. Ele vai ser deslocado justamente quando eu der o clique aqui. E quando ele desloca, é como se ele estivesse deslocando a página para esse sentido. Repare que, como eu estou deslocando a página, a forma desenhada na página 1 vai ser também deslocada. Então, se eu der um clique aqui, ó, repare que eu movimentei o meu ponto de origem aqui para o centro. E a forma acompanhou. Só que aqui, quando eu segurar o meu ponto de origem com a ferramenta, ó, vou dar o clique novamente, só para vocês verem. Quando eu puxar o meu ponto de origem, repare que ele vai
seguindo a trilha da linha que eu desenhei. Eu movimento ele para a esquerda ou para a direita, tá vendo? Ele segue e puxa a página. Repare que a forma acompanha porque a forma está desenhada na página. Vamos dar o Ctrl Z. Vamos voltar para a Layer 1. Eu vou apagar essa reta que eu fiz aqui. Vou dar o Delete. E agora eu vou fazer um traçado em vez. Na reta eu vou fazer inclinado. Eu vou clicar o primeiro ponto, largar o segundo ponto aqui, fiz uma linha inclinada. Quando eu usar o Follow Patch, vou para a camada número 1, vou clicar com a ferramenta aqui, desse ponto, desloquei. Quando eu segurar, eu arrasto, eu puxo e ele segue o traçado da linha. Por isso que a ferramenta é denominada Follow Patch, porque ela segue o caminho. O caminho é o traço que eu fiz. Dessa vez aqui na camada 2, eu vou utilizar um outro recurso. Em vez do Add Point, eu vou usar o recurso do Freehand, clica na tecla F. E em vez de fazer uma linha, eu vou fazer um traçado assim, todo cheio de curvas. Quando eu for para Layer 1, eu vou segurar aqui a minha ferramenta, clicando a Follow Patch, e vou clicar nesse traçado que eu fiz com a Freehand. Repare que o meu centro de origem vai para o ponto em que ele está. E aqui, se eu puxar ele, ele vai seguindo o caminho de acordo com o traçado que eu fiz. Então, é só para vocês entenderem o uso dessa ferramenta, né, de forma bem simplificada, né, e que facilita bastante o nosso uso. Vamos fazer agora uma animação bem básica utilizando esse recurso da Follow Patch. Eu vou chegar aqui, criar nessa camada 2 uma linha com a Freehand, nesse sentido aqui. Pronto, fiz o meu traçado. Vou clicar a ferramenta. Antes de clicar com a ferramenta, eu vou voltar para a camada número 1, que é a primeira página, onde eu tenho um desenho da forma. E vou selecionar essa forma com a ferramenta Select. Pronto. Aqui em cima eu vou deslocar a forma e vou colocar a forma bem em cima do ponto de origem. Quando eu utilizar o Follow Patch e indicar ele para aqui, ele vai trazer a forma junto. Porque é como se fosse a folha de papel, tá ok? Cliquei aqui na ferramenta e vou clicar bem aqui. Repare que eu trouxe o ponto de origem e como a forma estava desenhada bem no centro, ele trouxe a forma junto com ele. Bem, o que eu vou fazer aqui agora é uma animação bem básica para vocês entenderem o recurso da ferramenta Follow Patch. Repare que todas essas modificações eu fiz com a minha tarja de animação aqui na barra de animação, sempre na posição 0. Eu vou puxar essa barra até o frame número 60. E vou puxar o meu set origem aqui até esse ponto cá em cima. Aqui na minha caixa de frames eu vou indicar ao computador que ele tenha só uso de 60 frames, de 1 a 60. E dou Enter. Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu criei uma animação do quadro de animação número 1 até o quadro de animação número 60. Utilizando o quê? O recurso da Follow Patch. Quando eu fizer a animação aqui, clicando o Player, que é essa caixinha aqui de ícones que permitem gravar, voltar frames ou fazer animação, olha, o que foi que a Follow Patch fez para mim? Fez uma animação básica utilizando uma forma e um traço somente. Então, pessoal, essa ferramenta Follow Patch é uma ferramenta excelente para fazer recursos aí também de animação na nossa área. Ok? Vamos conhecer a segunda ferramenta, que é a ferramenta que deixamos de falar, Vector Shape Selector. Antes de mais nada, eu vou dar um reset, clicando aqui New, Ctrl N. Vou dar um No aqui e eu tenho novamente a minha área com uma camada só. Irei criar 3 camadas vetoriais. Então, a primeira, vou dar o clique. A segunda, vou dar outro clique. Aqui só como exemplo. Então temos a camada 1, camada 2, camada 3. Vou puxar 2 para baixo e vou puxar a 3 para baixo da 2.
O que essa ferramenta aqui me permite? Vou desenhar uma forma na camada 1, que é como se fosse a página número 1. Vou escolher aqui uma forma de um retângulo. Deixar a cor amarelo. Vou para a camada número 2. Vou desenhar a forma de um círculo. Só que essa forma eu vou mudar a cor. Em vez de amarelo, eu vou botar uma cor verde. Então, desenho um círculo. Vou clicar e selecionar a camada número 3. E nessa eu vou desenhar um triângulo. E vou mudar a cor também. Vou usar uma cor vermelha. Repare que minha caixa de estilo. Então, eu fiz 3 formas aqui em 3 camadas. Se eu quiser desabilitar a camada número 3, eu clico no olhinho, não vou ver o que está na camada número 3. Vou ver os traços e os pontos. Se eu quiser desabilitá-los, clico aqui também. Ok? Se eu quiser desabilitar a visão da camada número 3, da camada número 2, eu clico aqui no olhinho e desabilito a visão dela. Se eu quiser desabilitar a camada número 1, desabilito também a camada. Ok? Então é isso. O que essa ferramenta me permite fazer? Repare, para eu poder selecionar o triângulo, eu estou usando o que? A camada número 3. Quem é que eu tenho na camada número 3? O desenho do triângulo, tá certo? Se eu quiser selecionar o retângulo com a ferramenta de seleção, os pontos dele, eu não vou conseguir, ó, porque ele está na camada número 1, ou seja, ele está desenhado na primeira folha. Então eu tenho que vir para a folha número 1, aqui, e aí sim fazer a seleção dos pontos. Repare que os pontos agora estão vermelhos, eu selecionei. Vou puxar com a ferramenta esse para cá, tá? Se eu tentar agora puxar esse de cá selecionando, eu não vou conseguir. Por quê? Porque esse desenho, ó, ele está na folha número 2. Então eu tenho que clicar aqui na folha número 2, selecioná-lo, e aí sim eu movimento, ó, esse desenho na folha número 2, utilizando a ferramenta de deslocamento. Se eu quiser agora selecionar o triângulo, eu não vou conseguir. Eu tenho que ir para a camada número 3. Aí com ele selecionado, eu puxo, tá vendo aqui? Com a ferramenta de deslocamento, o triângulo. Então eu tenho que ir em cada camada para selecionar a ferramenta. A Vector Shaper me permite o seguinte: quando eu seleciono e clico nela, quando eu clico em qualquer objeto, independente da camada que ele esteja, eu já vou automaticamente para a camada desejada. Então se eu clicar aqui no triângulo, ó, repare que aqui já foi para a camada número 3. Eu não preciso vir aqui clicar. Se eu clicar aqui no círculo, repare que ele já foi para a camada número 2. Eu não preciso clicar aqui a camada número 2. Se eu clicar no retângulo, repare que ele já vai diretamente para a camada número 1. Então, se eu quiser movimentar o triângulo, eu clico sobre o triângulo e aqui, usando a ferramenta de deslocamento, eu movimento. Se eu clicar aqui e clicar no círculo, eu já tenho ele, ó, posso selecioná-lo e movimentá-lo com a ferramenta de deslocamento. Tá vendo aqui? Se eu quiser clicar no retângulo, clico, repare que ele já foi para a layer 1, seleciono e movimento com a setinha. Bem, espero que tenha sido bem claro na informação dessas ferramentas. Vamos fazendo experimentos, vamos testando o uso delas e vamos aguardar o nosso próximo tutorial, que vai ser referente ainda ao processo de animação com bones. Ok? Grande abraço!